Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do clube. E na aula de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer a calibragem, né? E ajeitar aquela questão do corte torto na tua máquina de corte, tá? Aqui eu vou estar usando a Portrite 3, tá? Mas eu vou estar dando uns auxílios pra vocês aí que tem a Camel, tá? Que é um pouquinho diferente em relação à minha, tá? Mas antes, deixa eu contar pra vocês o que pode estar ocasionando a questão do corte torto. E nem sempre o problema está na própria máquina, tá? A primeira delas é a questão da base, tá? Isso mesmo. A base, quando ela tá com pouca cola, o que é que acontece? Você vai posicionar o seu papel, tá? E aí, quando a máquina ela puxa o seu papel, ela acaba saindo um pouco do lugar, certo? E com isso, o corte sai torto, tá? Que é algo que a gente às vezes nem percebe, porque quando a máquina termina o corte e a base ela volta pra gente, pra poder a gente tirar da máquina, a base ela tá posicionada corretamente. Só que nessa hora que ela tá indo e voltando pra fazer o corte, é nesse momento que ela samba ali, né? O papel samba em cima da base e aí faz com que o corte saia torto, tá? Então, é sempre bom a gente observar onde de fato está o erro para que a gente não venha fazer uma calibragem ou mexer nas configurações padrão da máquina e o problema não está ali, tá? Então, primeiro, observe se de fato o problema está realmente na questão da calibragem, tá? Mas se não, observe a sua base, veja se ela tá com cola o suficiente para o papel ficar preso. Observe na hora que a máquina puxa o papel para ver se ele não afastou um pouquinho lá em cima, se ele não tá sambando, tá? Então essa é uma das possibilidades do corte torto, tá? Segundo, a nossa máquina, ela tem um eixozinho, tá? Que é o rolete, tá certo? Que ele tem colas, tá? Ele tem como se fosse um excesso de cola ali, que é justamente o que vai fazer a base ficar presa na máquina e ela não sambar. Então, a partir do momento que esse rolete está com pouca cola, ou acabou realmente a cola, vai fazer com que a sua base, ela fique sambando, né, na máquina, e com isso o corte também vai sair torto. E muitas vezes a gente não percebe, por conta da alta demanda, a gente tá ali mexendo, né, já bota ali pra cortar, já vai fazer outra coisa, e às vezes a gente não percebe. Então é importante que a partir da primeira vez que você percebeu que cortou torto, você comece a observar. A primeira observação que eu falei pra vocês, em relação à base, tá? E o segundo é em relação ao rolete. Eu sei que não tem como, de fato, assim, a gente realmente ver se tá com pouca cola, né, o rolete, porque ele fica bem dentro assim, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês logo mais, tá? Mas se a base de vocês ficarem sambando, tá? No caso da Portrite, tem como a gente descobrir se de fato é o rolete. Já no caso da Camel, como ela tem uma trava, né, então você tem que primeiro reparar se a trava, ela tá fechada, tá? Se tiver fechada e mesmo assim tiver rolando, então realmente o problema ali pode estar ou no ajuste, né, da máquina pra base, ou realmente, de fato, o seu rolete, ele tá com pouca cola, tá? E aí você tem que mandar pra manutenção, se for o caso do rolete, pra poder fazer a troca, tá? Que custa em média aí de 600 a 800 reais. Pelo menos pra mim, custa 600 reais a troca desses roletes, que é um pedacinho de ferro assim, tá? Eu vou mostrar pra vocês logo mais, tá certo? Existem também outras possibilidades que faz com que a máquina, ela corte torto, tá? Desde a parafuso solto, parafuso folgado, desde a peça no próprio carrinho, né, da máquina tá quebrado e a gente não consegue ver. Então, assim, gente, são várias possibilidades. Nem sempre é calibragem, tá? A minha, como ela já passou por 2 manutenções, eu comecei a entender um pouco mais ela. Então, é importante também que você conheça a sua máquina, tá, Thaís? É muito difícil, já foi difícil mexer. Imagine identificar os problemas dela, mas você tem que saber, assim como é com a impressora, né, com a máquina também, você tem que conhecer sua máquina, porque senão qualquer pessoa vai passar a perna em você, sabe? E aí, depois dela ter passado por 2 manutenções, eu comecei a observar melhor ela, no quesito de por que ela tá cortando torto. E eu comecei a observar onde ela começa a cortar, o porquê que ela só corta naquele determinado lugar, né? E aí foi que eu resolvi fazer a calibragem da minha máquina, tá? Que é algo que os técnicos não recomendam. Eu não sei se eles não recomendam, porque pode danificar, tá? Eu nunca ouvi falar que danifica. Pelo contrário, eu já vejo muita gente fazendo, mas os técnicos não recomendam, tá? E eu acredito que seja porque eles mesmos querem mexer e fazer igual o carro, sabe? Você bota o carro para lavar ou bota o carro para trocar o óleo e aí o mecânico já vem dizendo que ele tá com 1001 problemas, sabe? É tipo isso. Né? Tanto que a minha última manutenção, ela também estava cortando torto. E aí o rapaz falou, olha, eu vou ter que abrir e aí o custo vai ser maior. Em vez de ser só 150, que era para não cortar torto, eu tive que pagar 250 para ele poder abrir a minha máquina, fazer uma limpeza geral e realmente descobrir ali onde estava o erro, que ele também não me contou qual era o problema, tá? Então, dentro das minhas pesquisas que eu fiz, como eu falei, eu sempre falo, eu sou muito curiosa. Eu acho que foi isso que me levou até hoje na papelaria, né? Porque a papelaria não envolve só papel, gente. A papelaria envolve muitas coisas. Então, você tem que ser muito curioso, você tem que realmente ir a fundo para tentar descobrir as coisas para você não ser passado a perna, tá? E aí, hoje, eu vou fazer a calibragem juntamente com vocês, tá certo? Eu vou falar um pouquinho mais sobre
o rolete, tá certo? Pra vocês entenderem o que é que eu tô falando na questão das colas, tá certo? Então, bora lá, dar uma olhadinha na máquina, certo? Eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo, tudo que foi que eu fiz aqui, tá certo? E aí vocês vão fazendo aí com vocês também, tá bom? Ó, já tô com a minha máquina aqui ligada, certo? E, diferentemente da Camel, a Portrait, ela não tem aquelas 4 setinhas aqui, tá? Então, se você tiver a Camel, você vai precisar apertar mais setinhas aqui quando a gente for fazer a calibragem, tá certo? Pra poder correr o carrinho pra posição correta. E, se quem tiver a Portrait, vai fazer isso no computador que eu vou mostrar, certo? Ó, deixa eu só mostrar aqui pra vocês a questão do rolete. O rolete é esse aqui, que eles chamam também de eixo, se eu não me engano. E aqui embaixo tem outro igual, tá vendo? Ó, tem uma aqui, ó. Deixa eu ver se eu aproximar aqui pra vocês verem melhor. Ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui, ele tem como se fosse uma cola aqui, tanto de um lado quanto do outro, tá vendo, ó? E aí, quando isso aqui se desgasta, a base, ela não consegue ficar mais presa na máquina e com isso vai fazer o corte sair torto, tá? Então, observem também. A minha eu tô observando que ela tá bem sequinha, então provavelmente também seja um dos motivos de cortar torto, tá? Mas como eu fiz a calibragem e ele cortou certinho, né? Não 100%, mas cortou um pouco certo, pode ser que não seja isso aqui, tá? Pode ser que seja só realmente a calibragem correta, ok? Se vocês repararem, eu tô até com uma aqui, ó, que ele cortou meio erradozinho, não tanto quanto os outros, mas cortou um pouquinho errado, tá? E você também vai precisar ligar sua impressora e colocar um papel 180 gramas pra gente poder fazer essa calibragem, tá? Não serve com papel ofício, tem que ser papel 180 gramas, tá? Pode ser fotográfico também, tá? Então, aqui, vamos pro computador e vamos abrir aqui, ó, o programa do Estúdio Silhouette, certo? Programa aberto, a gente vai clicar em enviar, como se a gente fosse enviar algum projeto de fato, tá? E aqui, a gente vai ter essa opção aqui, ó, da máquina. A gente vai clicar aqui com o botão direito do mouse em cima e selecionar essa opção, calibração. E aí, ele vai abrir uma página aqui mesmo nessa área, certo? Deixa eu só abrir aqui pra vocês verem melhor. Ó, tá vendo? Ele vai abrir essa página aqui, que é de calibração, certo? Na hora que a gente for mandar imprimir isso daqui, essa parte verde, ela não vai sair na impressão, tá? Isso aqui a gente só vai conseguir ver na tela do nosso computador, tá? Então, ele vai imprimir essa página aqui, certo? Só é você clicar aqui, ó, imprimir página de teste, e a gente vai fazer a impressão. E aqui tem todos os comandos. Lembra que eu falei que na Camel ela tem as 4 setinhas? Então, na Camel você vai conseguir clicar na setinha para o carrinho correr. Já na Portrait, você vai ter que clicar aqui mesmo no computador, nessas setinhas, tanto pro lado, quanto pro outro, quanto para baixo, para cima, enfim, para poder o carrinho correr e ir para a posição correta, certo? Então, aqui, ó, a gente imprime essa página e esses quadradinhos verdes é como se fosse a marca de registro, certo? Então, quando a gente for colocar o nosso papel de teste na máquina, a gente vai ter que posicionar o nosso carrinho em cima aqui, ó, tá vendo? Do quadradinho verde, eu vou mostrar pra vocês, tá? Não se preocupem. E aí, quando a gente posicionar, a gente vai clicar aqui, ó, em calibrar, e aí ele vai fazer o corte em formato de mais, certo? E aí, a gente vai perceber, se o corte, ele saiu, por exemplo, um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra cima, um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro, aí a gente vem aqui nessa régua e a gente vai ajustar ou pra cima ou pra baixo, certo? Pra a posição que ficou o corte torto, a gente vai posicionar aqui, aí faz a calibragem novamente, já em outro quadradinho, tá certo? Bora lá. Aqui já saiu o papel da calibragem, ó, tá vendo? Se vocês repararem, não saiu verde, ó, tá vendo? Aí agora a gente posiciona esse papel aqui na nossa base, bem direitinho. Eu até botei uns paradrapozinhos aqui, ó, pra segurar bem. E agora a gente vai posicionar a nossa base na máquina como se fosse enviar pra cortar mesmo. Base posicionada. Aí agora o que é que a gente vai fazer? Vamos na setinha e vamos clicar aqui, ó, pra baixo. Cada vez que eu clicar pra baixo, o carrinho, ele vai andar, tá vendo? Ó, ele vai puxar. Na verdade, o carrinho não anda, né? O que é que vai andar aqui, na verdade, é o papel. Então, eu vou puxar o papel até ele ficar posicionado onde, de fato, eu quero, tá? Ó. Puxar mais um pouco. Agora, eu vou puxar o carrinho pro lado. Agora, quem vai andar é o carrinho, tá vendo? Aí, aqui, a gente vai puxar o carrinho sempre na setinha até ficar desse jeito aqui, tá vendo? A lâmina posicionada em um lado e o leitor do outro, tá vendo? Desse jeito aqui, ó. Desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, tá? E aí, agora, a gente vai clicar em calibrar. E aí, ele vai fazer a leitura, né, do que seria aquela cozinha verde. Ó, tá vendo? Ele tá fazendo a leitura. E depois ele vai fazer o corte. Ó, vai cortar e finaliza. Aí, agora, a gente vai ver se realmente ele cortou certo, tá? Soltei aqui o papel da máquina. Pode soltar, tá, gente? Pra vocês poderem visualizar melhor. E, ó, o corte, ele saiu perfeito aqui, ó, dentro da marca mesmo do xizinho, tá vendo? Tanto na vertical como na horizontal, tá? Ó, ele aqui pra mim saiu perfeito, ó, o corte perfeito aqui mesmo, ó, bem no meio. Deixa eu soltar aqui só pra vocês verem, ó, tá vendo? O corte perfeito, certo? Mas se porventura, Thaís, o corte ele saiu aqui, deixa eu marcar aqui na caneta, porque eu já vou mostrar pra vocês. Se esse corte aqui
tivesse saído aqui pra cima, aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no computador. Vocês vão vir aqui no computador, tá vendo que tem essa primeira régua aqui? Aí vocês vão jogar um pouquinho pra cima, certo? E aí, à medida que ele, vamos supor que ele cortou muito torto, cortou assim, na vertical. Aí você vai e joga todinho até onde foi que ele cortou. Porque aí a máquina vai fazendo a calibragem pra ele poder voltar a cortar certo, ok? A mesma coisa se esse daqui cortar um pouquinho pra cá. Aí aqui também vocês vão vir aqui nesse de baixo e vão posicionar aqui, ó. Tá vendo? Vai arrastando esse pontilhado vermelho até onde foi que ele cortou torto, tá? Aí quando vocês fizerem isso aqui, aí vocês colocam o papel na máquina novamente e começa a fazer uma outra calibragem no outro quadradinho. Vamos supor, nesse outro quadrado aqui, tá? E aí vocês vão ver a diferença de um para o outro. Se aqui cortou, vamos supor, aqui não cortou um pouquinho pra cá, aí se agora ele cortou um pouquinho mais próximo do preto, aí vocês pegam e vão lá e faz a regulagem novamente aqui, certo? Nessa régua aqui, tanto de um lado quanto do outro. Agora, se ele cortou bem no meio mesmo, igual foi o meu aqui, ó, que ele cortou bem centralizado, aí você vai e não precisa mexer mais em nada, que ele já salva do jeito que vocês colocaram aqui, e aí ele não vai mais cortar torto, tá? Eu só vou fazer agora mais um teste, cortando aqui, ó, nesse outro lado de cá, pra ver se realmente o corte ele tá saindo perfeito, tá? Saiu perfeito em um, faz o teste em outro pra ver, tá? Pra fazer o teste é a mesma coisa, é só ir aqui, ó, na setinha e jogando o carrinho, tá? Pra o lugar onde vocês querem que faça a leitura. Agora, fazer o teste em mais um lado, ó. Vocês viram que eu fiz o teste lá em cima, deu certo. Agora, eu vou fazer o teste com esse daqui, tá? Vou clicar em calibrar. E aí, ele vai fazer a contagem da lâmina e vai fazer a leitura. Mesmo que dê certo, sempre façam o teste pra ver se realmente ele vai cortar certo em todos os lados. Porque possa ser que um lado esteja realmente cortando certinho, calibrado, e o outro lado não, tá? E aí é sempre bom fazer teste. Vai fazendo teste até chegar no final da folha, pra confirmar que realmente deu certo, tá? Aí agora aqui ele já cortou, vamos soltar pra ver. Ó. Aqui eu já senti que ele cortou errado, tá vendo, ó? Diferentemente daqui de cima, ó, tá vendo? Em cima, do lado esquerdo, ele cortou certo. Já aqui do lado direito, ele cortou torto. Então, o problema tá desse lado. Ó, ele cortou um pouquinho aqui pro lado direito, e aqui ele cortou quase pra fora. Então, nesse caso, eu vou ajustar aqui, ó. Eu vou ajustando aqui, certo? Pro lado que ele cortou errado, tá? E aí, pra gente poder conseguir fazer o corte certinho. Então, eu vou ajustar aqui e vou fazer mais um corte na linha de baixo agora. Bora lá ver como foi esse corte depois do ajuste. Ó, o ajuste ficou desse jeito, tá vendo? Eu botei esse lado que saiu um corte mais torto, eu botei ajustado pra cima. E aqui que eu vi que saiu, quase saiu torto, mas não saiu. Mas mesmo assim eu ajustei pra ver, né? Então, bora lá. Ó, esse aqui foi o que saiu torto, dá pra ver, né? Que saiu corte um pouquinho, né? Quase tortinho. Aí aqui eu já ajustei, ó, já foi um pouco melhor. Diferentemente, né? Porque aqui saiu na linha mesmo de baixo e aqui ele já saiu quase que no centro. E aqui que tava o corte já um pouquinho querendo sair também, ele já ficou, tá vendo? Ó como ele já ficou. Ele já ficou quase que no meio. Então, aqui eu vou ajustar novamente. Aí você pode estar se perguntando, Thaís, por que o corte saiu aqui, um exemplo, pra baixo e você jogou aqui pra cima? Porque eu tenho que ver a posição que tá o verde, certo? Por exemplo, tá aqui, ó, é como se ele tivesse ao contrário, tá vendo? É como se ele tivesse ao contrário. Então, eu tenho que colocar aqui como se ele também tivesse ao contrário ali no computador, tá vendo? E dá certo, tá? Não adianta, por exemplo, o corte sair pra baixo e você jogar aqui pra baixo. Se você jogar pra baixo, ele vai cortar mais torto ainda. Então, eu tenho que jogar pra posição de cima, que é justamente onde tá o leitor, tá? Então, agora eu vou ajustar novamente. Eu vou botar um pouquinho mais pra cima e aqui um pouquinho mais pro lado e vou fazer um outro corte, tá? Agora, nesse último quadradinho daqui, pra gente ver e comparar com esse aqui de cima. Já posicionei aqui na base, onde tem que ser, ó, tá vendo? No último. E aqui eu também vou ajustar. Aqui eu vou botar um pouquinho mais acima. E aqui eu vou botar um pouquinho também mais pro lado, tá? Pro lado esquerdo. Aí agora eu vou clicar em calibrar pra gente poder fazer o teste. Eu tô fazendo o teste só do lado direito, porque é o lado que realmente tá saindo torto, tá? O lado esquerdo, ele tá saindo corretíssimo, tá? Como foi o primeiro corte lá em cima que vocês viram. Agora vamos ver como foi que saiu agora, comparado ao de cima, tá? Ó, aqui a gente já viu que ele cortou certo, ó. Tá vendo? Só que eu acho que ele foi um pouquinho pra cima. Eu posso jogar um pouquinho mais pra baixo agora, pra ele poder sair realmente na linha. E aqui ele saiu corretíssimo, já diferentemente daqui de cima, tá vendo? Ó, vamos comparar aqui, ó. O primeiro corte saiu bem abaixo, tá vendo? Da linha preta.
E o último, ele já saiu quase um pouquinho acima. Eu acho que a melhor opção mesmo era esse daqui, ó. Só que eu acho que eu joguei um pouquinho pra cima, tá? Então, aqui eu vou imprimir outra folha de teste, certo? Mas não vou mexer nesse aqui de baixo. Eu acho que o de baixo tá ok. Eu vou mexer só na lateral e vou confirmar agora também se o corte do lado esquerdo vai sair correto com essa configuração aqui que eu fiz. Imprimi outra folha de teste, fiz todos os testes. A minha configuração ficou essa daqui, ó, baseado no jeito torto que ele tava, tá? Ficou desse jeitinho daqui. E aí eu fiz vários testes, tanto pro lado esquerdo quanto pro lado direito, tá? Aqui ele começou, ó, cortando, ó, um pouquinho abaixo, tá vendo? E aqui no meio cortou certo. Aí aqui eu já fui fazendo outra configuração, né? Seguiu cortando errado, pra depois ele começar, de fato, a cortar no meio, centralizado, tá vendo? Cortou centralizado aqui e cortou centralizado aqui. Outra coisa que eu observei também aqui em cima foi que ele começou a cortar reto aqui e depois ele veio baixando, como se ele estivesse cortando assim, na vertical, sabe? Do outro lado também, eu tive essa mesma impressão, tá vendo? Aí aqui, ó, o corte saiu um pouco mais abaixo, aí eu fui fazendo a mesma configuração de um lado, foi a mesma do outro, tá? Aqui, ó, seguiu cortando desse jeito errado, e depois ele começou a cortar certo, tá vendo? O corte aqui certo, e por último, o corte certo também, ó, de um lado para o outro, tá? Então, é sempre bom fazer teste. Ah, Thaís, cortou o primeiro certo, então já tá calibrado. Não. Verifica também se o corte do lado direito tá saindo também certo, do mesmo jeitinho. Se tiver, completa a folha pra ver, né? Porque às vezes o corte não é errado em cima, mas ele é errado embaixo, como é o meu caso. O meu caso, ele tá cortando sempre torto na parte de baixo. Então, eu comecei a configurar tudo e aí, ó, deu certo, tá? A mesma configuração pra todos, tá vendo? Ele tá em 0,30 milímetros e 0,10 milímetros, tudo menos, tá? E aí, essa foi a minha configuração, tá? Então, aí vocês vão fazendo o teste no de vocês e depois vocês me dizem o resultado. Então, foi isso, gente. Teste finalizado, aula completa. Eu espero que esse seja o único problema, de fato, das nossas máquinas. Não seja um problema maior, né? Pra gente ter que investir um dinheirão nelas, né? Mas, se porventura vocês fizerem todo esse processo e mesmo assim continuar cortando torto, tem que dar uma atenção especial às outras possibilidades. Aí, nesse caso, eu indico você procurar, de fato, uma assistência que seja especializada em máquinas de corte, tá? Não deixe em qualquer lugar, não, tá certo? Porque um problema pequeno pode se tornar um problemão, tá certo? Se ficou alguma dúvida, vocês podem me procurar lá no grupo de suporte, que eu vou estar dando um auxílio pra vocês, tá? Eu tentei, assim, explicar o máximo, o mais detalhado possível, tá? Pra vocês, porque foi algo que eu não encontrei, tá? Na internet. Eu pesquisei muito até chegar nesse resultado daqui, tá? E a maioria desses resultados daqui realmente foi eu fuçando mesmo, tá? Porque ninguém me explicou que ali na régua eu tenho que jogar pra cima quando o corte estiver pra baixo. Ninguém falou isso, tá? Então foi algo que eu mesmo mexendo, fui ali aprendendo e fui vendo de fato como era pra fazer. O pessoal, quando posta vídeo na internet, eles só postam ali o que eles querem, né? E muito raso. E eu não gosto desse tipo de conteúdo. Eu gosto de um conteúdo bem aprofundado, que a pessoa realmente consiga tirar dúvida e consiga não piorar o problema, tá? Então, esse aqui foi o meu resultado, tá? Foram 2 folhinhas, ó, como vocês estão vendo, ó. Foi a primeira, certo? Dos cortes que eu fiz. E essa segunda aqui, que já foi o resultado, certo? Vou agora seguir para o meu trabalho, fazendo minhas impressões. E se porventura acontecer com vocês o que pode acontecer comigo, por exemplo, ele começou a cortar certo, tá? Nos primeiros cortes, e depois ele voltou a cortar torto novamente, então é o momento da gente realmente dar uma atençãozinha especial e ver se o problema não está em outro lugar, tá? Porque eu acredito que a questão da calibragem seja justamente por conta do excesso de corte e também de algum tipo de problema que a máquina está apresentando, tá? Então, esse é só a pontinha do iceberg, tá certo? Então, sempre procure profissionais que possam lhe auxiliar da melhor forma, conheçam a máquina de vocês. Essa é uma forma de vocês conhecerem o equipamento de vocês, tá? E ninguém passar a perna em vocês, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Façam aí, que eu sei que é um problema que muita gente tá tendo. E é isso. Beijo, até a próxima.